Graça e paz, amados. Como é bom estarmos juntos em mais uma quarta noite para louvarmos e agradecer o nome do Senhor. Que seja uma quarta noite abençoada aí na sua casa e que o seu coração esteja pronto para ouvir aquilo que o Senhor tem para você. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Diga, grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não te temerá e não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não te temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, quem não te temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não te temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Continua louvando, irmãos, conosco, e declara que Ele é o único digno de receber todo o louvor e toda a glória. Aleluia. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Canta conosco, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroado
teus pés, consagramos todo nosso ser a ti, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a ti, ó Rei Jesus, coroamos a ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo nosso ser a ti, consagramos todo nosso ser a ti. Diz a ele, consagramos todo nosso ser a ti. Aleluias, aleluias. Graça e paz, igreja, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso programa Atos 8, Entende Tu que Lês. E hoje nós já chegamos ao capítulo 28 do livro do Gênesis. Uma grande jornada já foi percorrida, né? Mas a gente ainda tem muito o que aprender, muito o que estudar. Eu convido você a pegar a sua Bíblia, coloco aí para anotação, para você fazer seus apontamentos, fazer seus questionamentos, né? E refletir um pouco sobre esse capítulo que é bastante conhecido. É o capítulo 28 do Gênesis. Então já pode abrir sua Bíblia aí para a gente conversar um pouco sobre o conteúdo aqui trazido, tá? Vamos fazer uma oração para que Deus nos abençoe através da sua palavra. Senhor Deus e Pai, pedimos a Tua graça sobre nós para que possamos, Deus, transmitir, alcançar aquilo que Tu tens preparado para as nossas vidas acerca desse capítulo. Que a Tua palavra venha, como sempre, a nos instruir, nos exortar e nos edificar. Abençoa-nos, assim oramos, em nome santo de Jesus Cristo. Amém. Então, como de costume, a gente não vai fazer uma leitura exaustiva do capítulo, tá? Do versículo 1 até o versículo 22, mas vamos ler eles de forma partida, tá? Alguns blocos aí, para que fique melhor a compreensão de todos, tá bom? Então, o que é que a gente tem nesse capítulo 28? Muito simples, muito famoso. Esse capítulo 28 traz a fuga de Jacó para a região de Padã Arã, traz a visão que Jacó tem da escada, né, que vai até o céu, onde ali anjos sobem e descem. E também na parte final desse capítulo nós já temos aí quando Jacó constrói, quando Jacó edifica uma coluna e chama aquele local de Betel. Então a primeira parte vai até o versículo 29, que é fala da fuga de Jacó. A segunda parte vai do 10 até o 17, que é a visão da escada. E a parte final, a construção daquela coluna, a edificação daquela coluna, vai do 18 até o versículo 22. Então eu te convido aí a gente ler os versículos 1 a 9, que trata da primeira parte desse capítulo, justamente a fuga de Jacó para Padã Arã. Diz assim o texto bíblico: Isaac chamou a Jacó e, dando-lhe sua bênção, lhe ordenou, dizendo: Não tomarás
entre as filhas de Canaã. Não tomarás esposa dentre as filhas de Canaã. Levanta-te, vai a Padã Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma lá por esposa uma das filhas de Labão, irmão da tua mãe. Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça fecundo e te multiplique para que venhas a ser uma multidão de povos. E te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua descendência contigo, para que possuas a terra de tuas peregrinações, concedida por Deus a Abraão. Assim despediu Isaque a Jacó, que foi para Padã Arã, a casa de Labão, filho de Betuel, o arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e Esaú. Vendo, pois, Esaú que Isaque abençoara a Jacó e o enviara a Padã Arã para tomar de lá esposa para si, e vendo que, ao abençoá-lo, lhe ordenou, dizendo: não tomarás mulher dentre as filhas de Canaã, e vendo que Jacó, obedecendo a seu pai e sua mãe, fora para Padã Arã, sabedor também de que Isaque, seu pai, não via com bons olhos as filhas de Canaã, foi Esaú à casa de Ismael, e, além das mulheres que já possuía, tomou por mulher Maalate, filha de Ismael, filho de Abraão, irmã de Nebaiote. Isso aí está no versículo 1 até o versículo 9 do capítulo 28 do Gênesis. Como a gente mencionou antes, essa parte do capítulo ela traz justamente a fuga de Jacó, né, o envio de Jacó ou a saída de Jacó para aquela região de Padã Arã. Então, assim, o capítulo começa dessa forma, tá? Mas o que é importante a gente observar aqui? Tem muita coisa para ser observada, tem, mas a gente julga que é essencial alguns pontos, tá bom? Uma coisa muito importante, bênção. A gente viu aí que Isaque abençoa Jacó, mas se você parar para observar, bênçãos já tinham sido proferidas. Então você retorna, dá uma olhada no capítulo 27, assiste o vídeo do capítulo 27 para você ter essa concepção. Por quê? Diferente da bênção que consta no capítulo 27, a bênção que foi registrada ali, por quê? Porque é diferente. No capítulo 27 a gente vê que era uma bênção que se tratava de uma sucessão, a sucessão de um patriarca, tá? Por que é diferente? Porque a bênção do capítulo 28, que é despendida sobre Jacó, ela traz diretamente um vínculo entre Jacó e a bênção abraâmica, tá? Então, assim, no capítulo 27 você tem uma questão de herança, tá? De patriarcado, e no capítulo 28 você tem uma bênção na questão de cumprimento de promessas, no cumprimento, na propagação da aliança que foi feita com Abraão, tá? Que compreendia a posteridade, né, de Isaque, de Jacó por sua vez, e também compreendia o que? A possessão da terra, tá? Então essa é a grande diferença. No 27 você tem uma questão sucessória e no 28 você tem uma questão de aliança que foi feita com Abraão e agora está destinada a Jacó, tá bom? E o conteúdo da bênção ele é muito interessante. Veja só, o que é que diz o versículo? Diz o seguinte: Deus Todo-Poderoso te abençoe, te faça fecundo e te multiplique, para que venhas a ser uma multidão de povos, e te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua descendência contigo, para que possuas a terra de tuas peregrinações concedida a Abraão. Isso aí está no versículo 3, no versículo 4. E é muito interessante a gente pensar nessa questão da bênção e nesse link que é feito pelo autor entre Abraão e Jacó. Por quê? Quando Deus abençoa Jacó, aqui no versículo 3, quando Isaque abençoa Jacó, aqui no versículo 3, ele começa dizendo: o Deus Todo-Poderoso. No original
essa expressão era conhecida como El Shaddai. Então, esse foi o mesmo termo que foi usado para que Deus se revelasse a Abraão. Isso está lá no capítulo 17, logo no versículo 1. Se você pegar, você vai ter um Deus Todo-Poderoso se apresentando a Abraão. E agora no capítulo 28, você tem Isaac despendendo uma bênção em nome do Deus Todo-Poderoso El Shaddai. Então, o que acontece após isso, né? Isaac despediu Jacó para que ele fosse até Padã Arã. Foi uma recomendação, uma ordem do seu pai, um envio do seu pai para que ele fosse àquela terra, né? E outra coisa, Isaac e Rebeca, eles deram um conselho, né? O capítulo começa logo dizendo que Isaac chamou Jacó, dando uma bênção, e lhe ordenou que ele não tomasse para si esposa dentre o povo cananeu, né? Então, é uma preocupação que o seu pai tinha, sua mãe também tinha, de manter ali a linhagem que foi escolhida por Deus. E o que é que Isaac faz? Isaac deixa muito claro. Se você vai até a casa de Betuel, que fica em Padã Arã, e aquilo também serviu como um propósito, né? Além dessa questão de Isaac, de Jacó, ter para si uma esposa da mesma linhagem, aquilo também tratava de um desgosto, né, que os pais ali também tinham com Esaú. E o capítulo 27 de Gênesis, no seu final, ele traz uma questão que demonstra um sentimento, né, muito triste por parte dos pais. Então, o que acontece? A gente vê que esse envio de Jacó para Padã Arã serviu para pelo menos dois propósitos. Que ele ficasse longe do seu irmão, porque a gente vai ver isso aqui no capítulo 27, um pouquinho antes, porque Esaú desejava matá-lo, perseguia-o, né? Então, assim, para refúgio, e para que ele não contraísse esposas daquela terra, né? Que ele contraísse uma esposa lá, conforme a orientação de seus pais. E vale a leitura do capítulo 27, a partir do versículo 42 em diante. Diz o seguinte: 41. Passou Esaú a odiar Jacó por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado, e disse consigo: Vem, próximos os dias de luto por meu pai, então matarei a Jacó, meu irmão. Chegaram aos ouvidos de Rebeca estas palavras de Esaú, seu filho mais velho. Ela, pois, mandou chamar Jacó, seu filho mais moço, e disse-lhe: Eis que Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, resolvendo matar-te. Agora, pois, meu filho, ouve o que te digo. Retira-te para a casa de Labão, meu irmão, em Harã. Fica com ele alguns dias, até que passe o furor de teu irmão, e cesse o seu rancor contra ti, e se esqueça do que lhe fizeste. Então providenciarei e te farei regressar de lá, porque hei de eu perder os meus 2 filhos num só dia. Disse Rebeca a Isaque: Aborrecida estou da minha vida por causa das filhas de Et. Se Jacó tomar esposa dentre as filhas de Et, tais como estas, as filhas desta terra, de que me servirá a vida? Né? Então a gente vê aí esses dois propósitos. Um para o refúgio e guarda da vida de Jacó, outro para que ele não tomasse por esposa mulheres que já eram de conhecimento e do desagrado dos seus pais, tá? Então Jacó parte para Padã Arã, para a casa de Betuel. E quem era Betuel? Betuel era o avô materno de Jacó, tá? Então, assim, o objetivo era que Jacó se casasse com uma das filhas de Labão, ou seja, o irmão de Rebeca, que era o seu tio. Então, como a gente já falou, é muito interessante a gente ver essa estratégia, porque o intuito de Rebeca
era proteger Jacó da ira do seu irmão e manter ali uma descendência que entendesse digna, né, apropriada. Então, assim, essa primeira parte do capítulo 28 do Gênesis, ela termina, engraçado, né, o curioso, justamente com Esaú tentando, de uma certa forma, ao que parece, talvez agradar os seus pais, e ali entrar numa rivalidade com Jacó, né? Esaú havia entendido que seus pais não se agradavam das mulheres de Canaã e que por isso tinham enviado, além da questão da segurança, tinham enviado Jacó à casa de seus parentes para contraírem uma esposa, né? Então o que é que Esaú faz? A gente viu aqui no finalzinho. Esaú, ele foi buscar, ele já era casado, ele foi buscar uma nova esposa de onde? Dentro das filhas de Ismael, irmão de Isaque e também filho de Abraão. Mas a gente entende que é um episódio que parece assim, mais do que nada, assim, parece reforçar a imaturidade espiritual ou a falta de discernimento espiritual por falta de Esaú. Porque apesar de Ismael ser irmão de Abraão, ele não era herdeiro da promessa, ele não era herdeiro da aliança do Senhor, né? Isso aí a gente já sabe, isso aí está bem claro. Mas é o que Esaú faz. Esaú, ao invés de procurar tomar por esposa alguém dentro da linhagem abraâmica, ele se desvia desse entendimento e busca mais uma esposa dentre as filhas de Ismael, na descendência de Ismael. E agora a gente passa para o versículo 10, que é justamente nessa viagem de Jacó, quando ele tem a visão da escada. Então, a gente vai ler aí rapidamente do versículo 10 até o versículo 17, que diz o seguinte: Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou. Eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai e Deus de Isaque. A terra que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. E te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado Jacó de seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. E temendo disse: Quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Então, até aí a gente tem a questão da visão que Jacó tem acerca dessa escada, né? Então, vamos lá. Quando Jacó está nessa viagem, nessa peregrinação para Padã-Arã, né, depois de ter saído de Berseba, ele para em um determinado lugar para passar a noite, né? E mais à frente o texto bíblico vai esclarecer que ele chama esse lugar de Betel. Foi no versículo 17 que ele fala: é a casa de Deus, né? Então, que lugar era esse? Partindo de Berseba, alguns entendem que esse lugar ele já era a cerca de 80 quilômetros, né, ao norte de Berseba, 10 quilômetros ali próximo de Jerusalém, tá bom? Então ele já tinha caminhado um trajeto considerável, tá? A Bíblia fala agora que Jacó pegou uma das pedras daquele lugar e usou como travesseiro.
tá? A palavra aí, travesseiro, e a gente já deve ter ouvido algum comentário, alguma reflexão sobre esse estudo, né? Que Jacó teria deitado a sua cabeça, né, sobre a pedra, em cima da pedra, enfim. E a gente queria hoje trazer talvez uma perspectiva, né, que talvez alguns não tenham observado ainda. Mas a questão é o seguinte: o termo hebraico para travesseiro, né, seria um termo que pode indicar que a pedra em si que Jacó pegou, e ele pegou determinada pedra, ela não teria servido necessariamente para que Jacó apoiasse a sua cabeça em cima, tá? Mas essa pedra pode ter servido para que ele protegesse a sua cabeça, tá? De alguma forma, ele poderia ter pego alguma pedra, apoiado em algum local e ali ficado embaixo da pedra, né, protegendo a sua cabeça. É uma possibilidade de tradução e inclusive bastante aceita. Então a gente tem essa questão que ele pode ter deitado com a cabeça em cima da pedra, né, ou usado a pedra para proteger a sua cabeça. E aí vem, né? Enquanto Jacó dormia, ele teve um sonho, tá? E nesse sonho, o que é que ele via? Ele via uma escada, né, cuja ponta, uma das pontas estava posta na terra e a outra ponta, o seu topo, né, atingia o céu. E nessa escada, os anjos de Deus subiam e desciam, né? Então, assim, essa imagem que Jacó viu, provavelmente como se de uma escadaria, né, ou uma rampa com degraus que alcançava o céu. Isso está lá no versículo 12 do capítulo 28 de Gênesis. Então, o que é que a gente tem? O escritor, né, aqui do livro de Gênesis diz que o Senhor estava perto de Jacó. Então, vale a pena a gente notar isso. Deus está perto de Jacó e Deus fala com ele, né? E a mensagem que Deus dá a Jacó é muito interessante, porque ela relembra a promessa que Abraão, né, recebeu da parte do Senhor. Inclusive, o texto bíblico diz que eu sou Deus de Abraão, Abraão teu pai, e também sou Deus de Isaac. Então a gente vê aí que realmente estava oficializado que a bênção da descendência e a bênção da promessa foi posta sobre Abraão, foi posta sobre Jacó, que foi ali colocado como filho de Abraão. Então Deus afirmou diretamente a Jacó a sua aliança, garantindo a ele a sua presença, a sua proteção e a bênção sobre a sua descendência. E a gente vai ver, né, que o próprio Deus fala: eu sou contigo, eu te guardarei por onde quer que fores, te farei voltar sobre essa terra, né? Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Então a gente vê uma série de bênçãos aí que inclusive se assemelham muito às bênçãos que foram destinadas a Abraão. Então, essa é a visão que Jacó tem: uma escada que vai da terra e o seu topo atinge o céu, anjos que sobem e descem, Deus ao seu lado, Deus perto dele, proferindo essas bênçãos, garantias e promessas, né? E quando Jacó acorda, né, daquele sonho, ele aparentemente toma um susto e diz: esse lugar aqui é temível, né? Por quê? Porque Deus está aqui e eu não sabia. É o que Jacó fala, né? Ele teme aquilo que ele viu e ele reconhece que Deus estava com ele e que Deus estava naquele local, naquele lugar, né? E o que é que a gente pode tirar, absorver dessa visão que Jacó teve? O que é que isso representou para Jacó, né? Então, assim, a gente entende que essa bênção, essa visão que Jacó teve, na verdade, ela meio que serviu como um grande impulsionamento, um grande encorajamento para a caminhada de Jacó, para a trajetória de Jacó, para a história de Jacó, né? Num certo sentido, a gente também
pode ver aí que, já não olhando para Jacó, mas olhando para o Novo Testamento, além disso, além de ser um marco na vida de Jacó, dele ali ter tido um encontro com Deus, uma visão, reconhecer que Deus está naquele local, aquilo traz um marco para a vida dele, né? Mas também, se você olhar para o Novo Testamento, essa visão de Jacó também aponta para o próprio Cristo. E além de apontar para Cristo, ela também aponta, veja, desde o Gênesis, para o acesso a Deus dos homens através de Cristo. E aí eu queria fazer duas leituras bem rápidas de dois textos bíblicos no Novo Testamento para complementar esse pensamento. Então, aí no Novo Testamento, em relação a essa visão, a visão da escada, né, essa indicação, né, da figura de Cristo, a gente pode ler aí no livro de João, no Evangelho de João, no seu capítulo 1, no último versículo, que diz o seguinte: e acrescentou: em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Primeira referência, João, capítulo 1, versículo 51. Outra, está lá no livro de Timóteo, tá bom? No 1 Timóteo, no capítulo 2, versículo 5. Diz o seguinte, 1 Timóteo 2, versículo 5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o homem. Então a gente vê que desde cedo, desde o Gênesis, essa questão de que o único acesso a Deus é dado através de Jesus Cristo. Isso está confirmado aí no Novo Testamento. Como esses dois exemplos, e a gente tem outros, né, e eu incentivo os irmãos a buscarem um pouco mais, tá? Mas então aí a gente pode ver que a escada que Jacó via apontava messianicamente aí para a figura de Cristo, que é o único que dá acesso dos homens a Deus, ok? E aí, partindo para a parte final do nosso estudo, do nosso pensamento aí sobre Gênesis 28, a gente tem os versículos 18 a 22, que diz o seguinte: tendo se levantado Jacó cedo, de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu como coluna, sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E a pedra que erigi como coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Então aí na parte final, a gente vê que, resumidamente, Jacó pega aquela pedra que ele havia tomado como travesseiro, ele ergue ali uma coluna, ele derrama azeite sobre aquela coluna e ali ele faz um pacto, ele faz um voto com Deus, tá? E é o que a gente vai ver agora. Então vamos lá, Gênesis, lá no versículo 18 para frente. Como resposta a essa tremenda experiência que ele havia tido, né, Jacó, que é que ele faz? Ele ergueu, né, como a gente já falou, tomou a pedra e ergueu ali uma coluna. E isso a gente já reparou no livro do Gênesis que era um costume. Que costume, Tiago? É assim, você afirmar que aquele local ou que alguma experiência teve uma relevância maior, teve uma relevância teológica ou religiosa, né? Então, eles tinham como costume erguer um altar, erguer uma coluna naquele local, né, representativo. Então, assim, a intenção de Jacó, o que a gente entende é que era justamente essa,
né, de erguer um local para que aquilo ali fosse um marco de uma experiência. E sobre o topo daquela coluna que ele ergue, ele derrama azeite, apontando o quê? Apontando para um ato de consagração, um ato de santificação, e dedicando aquele local, né, como um local em que Deus está. Tanto é que aquele local não se chamava Casa de Deus. A gente acabou de ler, aquele local se chamava Luz, né? Mas quando Jacó acorda do seu sonho, daquela visão, ele fala, ó, aqui é a Casa de Deus. Então ele muda o nome daquele local de Luz para Casa de Deus, Betel, tá? E na sequência, Jacó faz um voto. E aí a gente pode pensar um pouco também sobre esse voto. Na verdade, alguns dizem que esse é o voto mais longo que foi registrado no Antigo Testamento, né? Que ele está do versículo 20 ao versículo 22. E no voto, basicamente, Jacó promete reconhecer o Senhor como seu Deus e dar o dízimo, tá, de tudo que ele conseguisse, que ele obtivesse, caso Deus cumprisse a sua promessa. É o que a gente acabou de ler. E vou repetir. Se Deus for comigo, me guardar nesta jornada que eu empreendo, me der o pão para comer, a roupa para vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então, se Deus fizer tudo isso, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. Então, resumidamente, Jacó, ele promete reconhecer que Deus é o Senhor. Se Deus cuidar dele, trouxer ele de volta, dar roupa, comida, então, daquilo que ele conseguisse, ele daria o seu dízimo, né? Caso Deus viesse a cumprir a sua promessa. Veja, para alguns estudiosos, ou para a maioria dos estudiosos, eu ouso dizer, Jacó, ele aparenta, e foi o que a gente acabou de ler, ele aparenta fazer alguma espécie de negociação, de barganha com Deus, tá? Na visão que Jacó teve, o que é que o Senhor garantiu a ele? Garantiu bênção, garantiu proteção, presença, prosperidade, né? Mas parece que Jacó queria garantir que aquela promessa que Deus tinha feito ia se cumprir. E ele queria garantir isso, né, através do seu voto, caso Deus cumprisse o que ele havia prometido. Realmente, se eu fizer tudo isso e Deus for comigo, Deus me guardar, Deus me trouxer de volta, então eu vou reconhecer que Ele é o Senhor, tá? Alguns, aí eu já diria que a minoria, tenta traduzir essa expressão, se Deus for comigo, para já que Deus é comigo, né? Então um jogo aí de tradução, um jogo de palavras, para tentar dar um sentido mais palatável ao que Jacó acabou de fazer. Jacó disse, se Deus for comigo. Aí alguns tentam traduzir isso para já que Deus é comigo, e aí você tem que conjugar todo o resto do voto, né? Então, assim, para esses, né, que fazem essa alteração, esse tipo de tradução, o voto de Jacó teria sido uma adoração de fato muito sincera a Deus. Muito sincera, muito confiante na promessa, no cumprimento da promessa, e não uma tentativa de barganha ou uma tentativa de fato ali comprar um favor divino. Mas assim, muito sinceramente com os irmãos, é muito mais provável, aceitável, entendido pela maioria, de que Jacó de fato tenha dito essas palavras, tenha feito um voto nesse sentido de barganha, de negociação com Deus, mas meramente pela sua imaturidade na fé, entende? Lembra que eu falei, a visão que Jacó teve serviu como um marco na vida dele, e isso de fato vai mudando a sua história, mas
Jacó aqui não estava no auge da sua maturidade espiritual, no auge do seu relacionamento com Deus, né? A gente pode entender que Jacó sim fez um voto impondo condições à promessa de Deus, impondo condições a reconhecer que Deus é o Senhor, que faz e cumpre promessas, mas isso como um ato de imaturidade na fé. E então é isso, né? Então os irmãos não se assustem caso se deparem com esse tipo de leitura ou de interpretação de se Deus for comigo, será alterado por já que Deus é comigo, né? Então aqui a gente entende, como a maioria dos estudiosos, de que, de fato, repetindo, foi um voto decorrente da imaturidade da fé de Jacó, a qual todos nós somos sujeitos e certamente praticamos esse tipo de coisa, né? Talvez não tão explicitamente, porque está registrado na palavra, mas nós cometemos esse mesmo tipo de ato falho, de atitude, né? Muitas vezes nós dizemos que cremos em Deus, né? Nós cremos em Deus para o melhor, mas nos preparamos para o pior. Então a gente está igualzinho a Jacó, um homem falho, um homem limitado, mas que teve um encontro com Deus e desejava seguir o caminho proposto pelo Eterno. E aí, finalizando, como a gente comentou antes, né, esse capítulo traz um marco na história de Jacó, ainda não como seu amadurecimento completo de sua experiência de fé, mas de um profundo aprendizado no seu relacionamento com o Senhor, né? E aqui vale muito lembrar uma coisa que só vai acontecer no capítulo 32 de Gênesis, que somente depois de alguns anos, Jacó de fato tem aquele famoso encontro com Deus no Val do Jaboque, né? Inclusive onde ele é ferido na coxa, e de fato aquilo ali, né, que transformou a sua vida, né? Lhe levou a um outro patamar de maturidade espiritual, que está lá nos versículos 24, 25, acredito que até o 28 do capítulo 32 de Gênesis. Ou seja, a gente está no 28, Jacó tem uma visão de Deus, tem uma visão de anjos subindo e descendo, Deus ali do seu lado, lhe fazendo promessas, mas não foi aqui que Jacó teve o seu nome mudado, não foi aqui que ele teve um encontro, podemos até dizer assim, físico com Deus, onde ele foi marcado, né? E que lhe traz uma nova identidade. Isso só vai acontecer anos depois, ou seja, anos aí para Jacó passar por inúmeras experiências de amadurecimento na fé. Então, esse é o panorama que a gente tem no capítulo 28 de Gênesis. Um homem que sai do seu seio familiar, enviado pelo seu pai e pela sua mãe, para se refugiar da ira do seu irmão, ira causada por um ato de Jacó, principalmente de Jacó e sua mãe, na questão da primogenitura. Então também traz outras implicações da própria figura de Esaú, que ali nesse relacionamento conturbado com seus pais tenta contrair uma esposa, mas também contrai uma esposa fora da linhagem abraâmica. Jacó, por sua vez, nessa trajetória tem uma visão de Deus, né, de uma escada que messianicamente aponta para o próprio Cristo, como aquele que dá acesso dos homens a Deus. Jacó, na sua imaturidade, podemos dizer assim, na fé, faz um voto meio que de barganha com Deus, para que ele iria reconhecer como se Deus precisasse de reconhecimento, né? Se Deus lhe desse de comer, de vestir, só então, se ele visse tudo aquilo cumprido, ele iria reconhecer a Deus, e ali ele ergue um altar. Mas mesmo assim, esse homem reconhece que Deus estava naquele local, ele muda o nome daquele local para Betel. Então, esse é o panorama do capítulo 28. Então, eu convido você a ler, reler,
mudar suas traduções, pegar novas traduções aí para você ter palavras diferentes, talvez uma leitura mais fluida, e orar e se debruçar para que Deus fale conosco através da sua palavra. Então, eu convido você a orar mais uma vez, né, dedicando a Deus esse momento que a gente tem vivido, desses estudos, né, para que Deus possa revelar-se cada vez mais ao seu povo, que nós tenhamos cada vez mais interesse em se debruçar sobre a palavra de Deus, orar, buscar entender o que Deus tem para a nossa vida, para o nosso coração, para a nossa família, para o corpo de Cristo como um todo. Então oremos. Senhor Deus, te agradecemos por esse encontro, por essa oportunidade, te agradecemos por esse meio de comunicação que dispomos para propagar o teu evangelho aos 4 cantos desse mundo, e que, Deus, a tua palavra seja viva e eficaz como sempre, que ela vá a cada lar, a cada coração, para edificar, para exortar, para restaurar a vida de cada um. É o nosso desejo, é a nossa oração, te agradecendo assim por tudo, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Quem não te temerá, quem não glorificará teu nome, ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo.